Concurso do Tribunal de Justiça da Bahia. Vários cargos, alguns com um nível superior específico, outros não, qualquer nível superior, e tem ainda o cargo de técnico, que é de nível médio. Salários ali de técnico na casa de 4 mil e de analista na casa de 6, 7 mil reais. É o que está no edital, né? Ainda tem algumas coisas ali a mais. E nesse vídeo a gente vai analisar, eu vou analisar os 3 cargos que eu escolhi aqui, que são o de técnico de nível médio e 2 cargos para qualquer nível superior, analista administrativo e analista judiciário auditor. E vou falar sobre como estudar nesse momento pós-edital, vou te dar dicas de estudo, de preparação, ciclo, revisões, vamos falar um pouquinho sobre todas essas coisas. Mas primeiro, olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E já fazendo o jabá, se você precisar da minha ajuda, quiser me contratar para ser o seu consultor, o seu coach no estudo para concurso, tem um link na descrição, ok? Bom, vamos lá. Eu separei esses 3 cargos porque servem para a maioria das pessoas, mas se você olhar o edital, você vai ver que tem vários com formação específica, até arquiteto, médico, psicólogo, tem um monte de coisa. Mas esses aqui servem para a maioria das pessoas. Uma coisa que é interessante chamar a atenção desde o início é que você pode fazer o cargo de técnico e um cargo de analista. Técnico vai ser pela manhã e todos os cargos de analista serão à tarde. Então, dá para fazer os 2, mas eu já recomendo desde agora que você olhe as matérias para ver se são semelhantes ou não. Beleza? Porque às vezes tem uma coisa aqui muito diferente e vai ficar ruim de você ficar com muitas matérias no seu ciclo. A banca é a FCC. Tinha tempo que a gente não vê uma provinha legal da FCC e a prova está prevista para o dia 23 de julho. Então a gente tem aí maio, junho, julho, 3 mesezinhos e mais um pouquinho desde a publicação do edital para você se preparar. Vamos lá. O cargo de técnico é o primeiro sobre o qual eu vou falar e ele tem poucas matérias e nenhuma delas é muito diferentona. Então se você já vem estudando para concurso, parabéns. Está chegando a sua hora de encarar uma prova tendo bom domínio das matérias. Essa é uma dessas oportunidades. A gente vai ter português, matemática e raciocínio lógico e legislação específica do Estado, tudo mais, compondo a prova de conhecimentos gerais. Então, essa parte de cima é conhecimentos gerais e a parte de baixo é conhecimentos específicos. Ok? Eu já coloquei a pontuação aqui com peso, mas a nota não é calculada exatamente desse jeito não, mas é importante levar isso aqui em consideração. Então, se você pegar os 20 pontos da prova de conhecimentos gerais e dividir igualmente, vai dar ali 776, mas eu poderia chutar tranquilamente aqui que a gente vai ter uma quantidade maior de questões de língua portuguesa. Eu chutaria pelo menos umas 10 questões no mínimo aqui. E essas outras 10 aqui seria mais ou menos ali na casa de 6 para exatas e 4 para legislação. É o que eu imagino, baseado no que eu costumo ver, analisando esses editais aí há alguns anos. Inclusive já tive alunos aprovados em vários tribunais, TJ, TRF, TRE, TRT, de tudo quanto é tribunal, já tive um monte de aluno aprovado já. E aí a gente tem 3 matérias que são clássicas, especialmente para o cargo de técnico. Se você já vinha estudando, como eu falei, muito bom, não deve ter tanta novidade para você. A gente tem direito administrativo, direito constitucional e administração pública. A administração pública é grande, a gente está vendo aqui 21 aulas. Eu peguei essa quantidade de aulas num desses cursinhos online, um dos bons, e não se preocupa com a quantidade de aulas em si. O que a gente vai fazer aqui é comparar uma que tem muitas aulas com uma que tem poucas aulas. Mas se o seu cursinho tem 10, 20 ou 100 aulas, não interessa, tá? O conteúdo é o mesmo, é só para a gente comparar uma matéria com a outra, ver qual que é maior comparativamente. Então, a administração pública é uma matéria grande, você vai ter que dar uma carga horária maior para ela no seu ciclo de estudos para poder cobrir esse edital. Dessas 3 matérias, eu chutaria que a que vai ter mais questões vai ser direito administrativo. Mas não vejo motivo para a gente achar que vai ser muito diferente, não. Então, a gente vai ter 40 questões, peso 3. Eu já multipliquei aqui e joguei 120 pontos. E dividi dessa forma, já pensando na pontuação. Por quê? Porque a prova de conhecimentos gerais tem peso 1 e a prova de conhecimentos específicos tem peso 3.
na dúvida entre aprender matemática e raciocínio lógico ou conseguir estudar administração pública, você vai estudar administração pública, porque ela pode valer ali em torno de 40 pontos, enquanto as exatas vão valer 7. E a gente não tem pontuação mínima por matéria. Na verdade, a gente não tem mínimo nem por prova. Então, teoricamente, você pode ali zerar conhecimentos gerais e ainda assim ser aprovado. Foi isso que eu entendi do edital, ok? O processo de correção eles dão uma nota de 0 a 10 para conhecimentos gerais e dão uma nota de 0 a 10 para conhecimentos específicos, mas eles tiram a média ponderada. Então, conhecimentos gerais tem peso 1, conhecimentos específicos peso 3, e daí sai a média, a sua nota de 0 a 10. A discursiva vai ter também uma nota de 0 a 10. E títulos, tá aqui, ó, objetiva vale 10 pontos, a discursiva vale também 10 pontos e os títulos valem 1,75. Então, a nota máxima possível no concurso vai ser 21,75. Perceba que a discursiva vai fazer muita diferença. Então, ter a sua discursiva corrigida é um passo gigantesco para você. Se você for bom de discursiva, estiver treinando discursiva bem legal, você vai conseguir, vai mudar tudo. A objetiva não vai definir nem de longe a colocação. Bom, com relação ao número de vagas, e isso é importante porque vou falar da discursiva também, a gente espera, está escrito no edital, 25 vagas para técnico, 2 para auditor e 7 para analista administrativo técnico de nível superior. Eles vão corrigir 50 de técnico, vão corrigir 10 de auditor e vão corrigir 35 de AJAA. 5 vezes o número de vagas para auditor e para analista administrativo. 2 vezes o número de vagas para técnico. Já é uma quantidade bem legal, né? 50 correções. E é como eu falei, teve a sua discursiva corrigida, está tudo em aberto, a sua chance de ser aprovado é muito grande, porque a subjetiva, né, a discursiva vale tantos pontos quanto a objetiva. Outra coisa importante sobre a discursiva, ela pode versar sobre qualquer matéria de conhecimentos específicos ou não. É incrível, né? Eu não me lembro de ter visto isso recentemente no edital. A discursiva pode ser sobre qualquer coisa, inclusive as matérias de conhecimentos específicos. Pode ser um tema geral. Muito doido, mas pode ser. Então, essa questão da média ponderada é muito importante, né? Como eu falei, a prova de conhecimentos gerais fica com importância muito, muito pequena. Mas, olha só o seguinte, a gente vai ter 20 questões de conhecimentos gerais e 40 questões de conhecimentos específicos. São 60 questões. O que isso significa? Significa que um acerto ou um erro de bobeira ou de sorte ou de azar joga você várias posições para cima ou várias posições para baixo. Esse é o lado ruim de ter uma prova com poucas questões. Marquei errado 2 questões no gabarito aqui. Putz, você vai despencar dezenas de posições. Então, eu prefiro concursos com a quantidade maior de vagas, tá? Então, o que eu estou dizendo não dá para deixar de lado a prova de conhecimentos gerais, né? Pelo amor de Deus, você tem que tentar aprender o máximo possível de todas as matérias. Depois de analisar aqui analista administrativo e auditor, eu vou falar um pouquinho mais sobre ciclo de estudos, revisões nessa correria pós-edital e tudo mais. Então, vamos falar da prova de analista administrativo. Se você vai fazer técnico e você tem nível superior, não tem por que não tentar analista administrativo, porque são muito parecidos os programas. A diferença é que analista administrativo tem orçamento público como matéria a mais ali. A administração pública é um pouquinho maior, administrativa e constitucional são um pouquinho maior. Então, se você quer fazer técnico, tem nível superior, você pega e estuda para essa prova somente e você vai fazer as duas. Técnico está contido dentro de analista administrativo. É a mesma divisão aqui, eu também espero 10, 6, 4 mais ou menos nas questões e as 40 questões com peso 3, dando 120 pontos, eu dividi aqui em 30 pontos para cada uma, não dá para saber como é que vai ser essa divisão. Eu procurei provas anteriores do TJ Bahia, cara, a prova de 2015 foi... nem as matérias eram as mesmas, assim, não deu para tirar ideia nenhuma. Mas analista administrativo cobrou, inclusive, contabilidade pública, contabilidade geral caiu também, mas cobrou contabilidade pública.
Isso significa que o orçamento público não vai ser uma coisa tão irrelevante assim, tá? Em termos de administração, é um cargo de analista administrativo, então a administração pública pode ser cobrada numa quantidade razoável também. Não tem por que achar que uma delas vai ser muito mais importante do que a outra, estude todas elas. E boa sorte, são todas matérias muito grandes, mas nenhuma delas é especialmente difícil não, tá? Talvez o orçamento público ali, alguma coisa ou outra, mas constitucional e administrativo você já está acostumado, Romeu e Julieta estão em todos os concursos, e administração pública dá trabalho. Você vai ter que aprender, vai ter que ler, vai ter que gastar muito tempo com essa matéria, mas ela não é especialmente difícil, ela é trabalhosa, toma muito tempo. Ok? Daqui a pouco a gente fala de ciclo e revisão. Novamente, a JJ, aquela expectativa ali de 10.64, é o mesmo conteúdo programático, tá? Das 3 matérias aí, português, matemática, raciocínio lógico e legislação, para todos os cargos. E as outras matérias. Aqui a gente tem 7 matérias, e dividindo ali os 120 pontos por 7 matérias, deu mais ou menos 17, 18 pontos para cada uma. Aqui a gente pode perceber, pode chutar algumas diferenças, tá? Eu chutaria que análise de dados vai ser importante, auditoria governamental vai ser importante, contabilidade pública e AFO. Eu chutaria que dessas 7 matérias, essas 4 serão as mais importantes. Chute meu, tá? Por quê? Análise das demonstrações contábeis é menor, tende a ter uma quantidade menor de questões. Contabilidade pública é a maior que tem, e a gente está falando de um cargo de auditor. Auditoria, cargo de auditor. Análise de dados tem sido muito cobrada em todos os concursos, especialmente da área fiscal, que são concursos de auditor. Então essas 3 matérias especialmente, agora essa aqui não, porque é pequenininha. E AFO, eu acho que tem uma boa chance de ser cobrada também, porque ela é a base de contabilidade pública, assim, são totalmente interligadas, e se você não dominar a administração financeira e orçamentária, contabilidade pública fica uma coisa meio etérea. E economia, uma importância menor, porque economia não serve para nada, economia, e estatística, porque a estatística, né, exatas é para saber e tal, se você sabe alguma coisa ou não, mas nunca é o carro-chefe de uma prova. Muita atenção com estatística, porque às vezes você tem questões ali que estão ali para você não fazer. É mais perigoso você aprender mais ou menos estatística do que você não saber nada. Porque quando você aprende mais ou menos, você consegue fazer algumas questões, mas toma tempo, você anda devagar e você fica preso naquela questão, brigando por aquele pontinho, e no final falta tempo e você tem que chutar várias questões sem nem ler, chutar direto no gabarito, e aí acabou a sua prova. A chance de você passar nisso é muito pequena. Então já fica a minha dica, não fique preso em questões de estatística. A parte de estatística descritiva geralmente é mais fácil, estatística inferencial é mais difícil. Não fique preso. E essa dica de não ficar preso em questão vale para todas as matérias. A FCC gosta de fazer isso com língua portuguesa também, tá? Tem umas questões lá que são gigantes e você fica um tempão ali, interpretação de texto, não sei o quê. Cuidado. Se alguma questão é muito demorada, muito trabalhosa, ou se você está emperrado, você não sabe qual é a alternativa, mas não está querendo dar o braço a torcer, circula a questão, deixa para voltar nela depois, se der tempo. Põe na sua cabecinha que tem várias questões fáceis e médias dali para frente. E você tem que passar, você tem que ler todas as questões fáceis e médias. Deixa as complicadas, deixa as difíceis para voltar nelas depois, se der tempo. Ok? Isso é muito importante, tá? Isso derruba muita gente bem preparada, mas que fica sem estratégia de prova por causa disso. Ok? Então, ciclo de estudos. O que é um ciclo de estudos? Nesse pós-edital, você vai colocar todas as matérias no seu ciclo, não vai dar mais para ficar escolhendo algumas. E o ciclo de estudos nada mais é do que você ficar girando por todas as matérias, uma depois da outra, infinitamente. Você vai estudar a matéria A, depois a matéria B, depois a matéria C, depois a matéria D, depois a matéria E,
depois a matéria F, depois a matéria A de novo, B, C, D e por aí vai. E gira, gira, gira esse ciclo. Cada matéria vai ter uma carga horária diferente. Matérias com mais coisa para ler, mais aulas inéditas, tem que ficar com uma carga horária maior agora. Como a gente não sabe quantos pontos vai valer cada matéria, então não dá para levar em consideração muito a questão da pontuação. Você vai ter que se programar, fazer um ciclo de estudos, dividindo a carga horária baseada no tamanho da matéria. Falta muita aula para ler, carga horária maior. Está tudo lido, mas uma matéria é muito maior do que a outra, carga horária é maior para a matéria que é maior, porque ela vai precisar de mais tempo para ser revisada. Então, o ciclo de estudos é fundamental. Para quem é aluno do coaching, eu faço o ciclo de estudos, trocando várias informações ali com o aluno, e entrego, você vai estudar esse ciclo aqui desse jeito, a gente vai atualizar, vai desenvolver esse ciclo aos poucos, mas parte disso aqui, você vai botar tais e tais matérias para revisar assim, assim, assado, as outras matérias estão em modo leitura, a gente organiza tudo e fala, vai. Isso é só no coaching, é um atendimento individual. Se você tiver vontade de fazer o coaching comigo, eu estou com matrículas abertas agora, hoje é dia 13, eu estou com matrículas abertas até o dia 17, se eu não me engano. Clica no link na descrição para conhecer o serviço de coaching. Nada demais, clica, vê como funciona. Ok? Bom, além do ciclo de estudos, de você dividir a carga horária entre as matérias, você tem matérias que estão em modo leitura, você está lendo aulas inéditas, e matérias que estão no modo revisão. Já foram lidas completamente, estão só sendo revisadas. Vamos começar pelo mais simples, matéria finalizada. Matéria finalizada vai ficar em revisão, escrevi atrás de mim, revisão via questões. Você vai ficar fazendo questões FCC. Matéria finalizada, questões FCC. Eu recomendo que você faça ali entre 10 e 15 questões de cada assunto. Pega o primeiro assunto, faz 15 questões, segundo assunto 15, terceiro assunto 15, quarto 15, chegou no último assunto, volta para o primeiro, como se fosse um ciclo também dentro da matéria. 15 questões de cada assunto. O ideal é que você passe por todos os assuntos várias vezes. A cada passada você está aprendendo mais. Você está relembrando algumas coisas e você está aprendendo outras coisas. Ok? Então, matéria finalizada, ela tem que ficar girando para você não perder contato com nenhum assunto. Isso é fundamental. Faça questões, porque é a forma mais dinâmica de revisar, é a forma mais ativa de revisar, que você tem mais prática, está tudo pronto, as questões estão ali. Você vai estar treinando questões da banca. Isso aí vai te ajudar a entender mais rápido o enunciado, entender o que a banca está querendo dizer. Você pega o jeito da banca assim. Isso é muito importante, tem que ter velocidade na hora da prova também. Então, faça questões. E claro, matéria está finalizada, você está fazendo questões, você tem que separar num caderno de erros ou em flashcards as informações mais difíceis e mais importantes para você. Então, você vai fazer caderno de erros que é baseado naquilo que você está errando nas questões. Está só revisando, está só fazendo questões, errou alguma coisa, opa, pega essa informação, bota no caderno de erros. Esse caderno de erros vai ser relido de tempos em tempos, uma vez por semana, uma vez por quinzena, daqui até o dia da prova. E na última semana antes da prova, você vai ficar ali totalmente no caderno de erros. Todas aquelas informações que não entraram na sua cabeça, que entraram e saíram, que você já viu e esqueceu várias vezes, você vai pegar na última semana, vai chegar no dia da prova com essas informações na cabeça e depois você vai esquecer. Mas não tem problema, o importante é que no dia da prova elas estarão na sua cabeça. Tá, falamos da matéria finalizada. E a matéria em modo leitura? Tem que ler fazendo pequenas revisões. Dá para tentar acelerar um pouco mais, mas basicamente leia e faça as questões do seu PDF do final da aula como exercícios de fixação. Lê, faz as questões. Lê, faz as questões. Lê, faz as questões. No coaching eu ensino uma técnica um pouco mais detalhada para controlar essas revisões, em que a gente termina de ler uma aula e faz algumas das questões e guarda o resto para fazer no futuro utilizando a prática espaçada. As revisões são espaçadas no tempo, porque isso favorece a memorização de longo prazo. São as minhas revisões de 4 grupos que meus alunos utilizam. É bem legal, tem uma tabelinha para a gente seguir e tudo mais. É uma prática espaçada, prática intercalada, porque você fica intercalando diferentes assuntos, né? A cada semana você está vendo 2, 3 assuntos diferentes.
e isso é muito bom para memorizar no longo prazo. Ok? Existe a diferença entre longo prazo e curto prazo, não vou falar disso agora não. Então, matéria e modo de leitura, tem que fazer revisão via questões ao final de cada aula. Matéria finalizada vai ficar no modo revisão via questões direto, 15 questões por assunto, fazendo o caderno de erros, que é fundamental, que é o que você vai revisar na última semana antes da prova. De uma forma geral, é isso. Essa é a fórmula vencedora, sem mistério, sem nada mirabolante, e você precisa ter disciplina nessa reta final. Se organize para fazer um ciclo, dividindo a carga horária entre as matérias e dá uma analisada ali para você garantir que você vai cobrir o máximo de conteúdo de todas as matérias. Cuidado para não gastar muito tempo numa matéria, terminar ela cedo demais e a outra matéria ficou com várias aulas sem ler. Organiza baseado no tamanho da matéria. Ok? É isso, mais uma vez, matrículas abertas para o coaching, link na descrição. Qualquer coisa me manda mensagem aqui nos comentários ou no Instagram também, que eu respondo, abro caixinha lá de vez em quando. Se você gostou desse vídeo, dessa análise, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E a gente se vê muito em breve. Um grande abraço e até a próxima.